Então, assim, de verdade, eu acho o Gabriel um baita jogador, que se tá bem, pra mim, é nível seleção brasileira, mas sem dúvida alguma. Então, você chega numa Copa do Mundo e passa uma Copa do Mundo sem fazer gol, isso gera realmente indagações por parte do pessoal que acaba criticando. E foi uma crítica justa para aquele momento. Mas eu acho que daí, para você falar assim, não pode voltar para a seleção, eu acho totalmente equivocado. É um jogador nível seleção, se tá bem, sem dúvida é um dos melhores atacantes que nós temos. Gabriel Jesus está de volta em grande estilo. O atacante brilhou na Champions League, marcando 2 gols na vitória do Arsenal por 3-1 sobre a Inter de Milão e deixou a torcida inglesa em êxtase. Agora o papo é sério. Será que ele merece uma nova chance na seleção brasileira? A mídia reagiu ao novo momento do jogador e até Felipe Melo abriu o jogo dizendo que Gabriel Jesus merece voltar à amarelinha. Se liga aí. Ele vai para o City na temporada 16-17. Logo de cara, ele faz 11 jogos, 7 gols e 5 assistências. Estou com os números aqui. Há 10 anos ele atua na primeira prateleira da Europa, porque na temporada 22-23 ele vai para o Arsenal, onde está até hoje, e ontem fez um brilhante jogo. Existe uma resistência, porque não dá nem para a gente dizer assim, esse cara não entrega na seleção. Não é, a gente não está falando desse caso, mas a gente fala de uma resistência dele na seleção. Olha o que ele faz, olha onde ele está há 10 anos. O que acontece aqui? Ou especificamente aqui, ou nesses perfis, se você identificar algo semelhante em outro caso. Nesse caso, será que os entendedores de futebol quem faz a resistência? Ou os entendedores de futebol são esses grandes treinadores que o mantêm lá, que o contratam, que o botam para jogar, que estão lá nos grandes clubes europeus? Então, assim, de verdade, eu acho o Gabriel um baita jogador, que se tá bem, para mim, é nível seleção brasileira, mas sem dúvida alguma, porque é um atleta que reúne várias coisas que um treinador gosta para um atacante. Faz gol, briga por tudo que é tipo de bola, se não existe bola perdida para ele. Se precisa segurar uma bola, ele segura uma bola. Se precisa sair da área, ele sai da área. Sabe? Então, assim, é por isso que está há mais de 10 anos na Europa jogando em grandes clubes. Foi pro City, agora está no Arsenal. Ficou machucado. Eu lembro quando, no ano passado, eu estive em Londres, eu fui assistir um jogo do Arsenal contra o Crystal Palace, se eu não me engano, ele fez 3 gols. E depois, no jogo seguinte, eu acho que ele se lesionou feio, grave, né? E agora está tendo sequência novamente, está voltando a jogar. E eu não tenho dúvida de que é um grande jogador, porque reúne todas essas qualidades que eu te falei. E tomara que esteja bem, tomara que não se machuque mais, tomara que continue realmente ganhando sequência, minutagem, fazendo gols. Mas eu entendo também o porquê, o lado da resistência. Porque para um atacante jogar uma Copa do Mundo e não fazer um gol, isso faz com que, principalmente o Brasil, porque o Brasil você tem, quais foram os atacantes do Brasil? Ronaldo Fenômeno, Romário, Bebeto, então assim, na minha época, Luiz Fabiano, então os caras faziam muito gols. Então você chega numa Copa do Mundo e passa uma Copa do Mundo sem fazer gol, isso gera realmente indagações por parte do pessoal que acaba criticando. E foi uma crítica justa para aquele momento. Mas eu acho que daí, para você falar assim, não pode voltar para a seleção, eu acho totalmente equivocado. É um jogador nível seleção, se está bem, sem dúvida é um dos melhores atacantes que nós temos. Inclusive em Copas que não ganhamos, você citou o Luiz Fabiano, que jogou a Copa do Mundo com você, mas tivemos Careca, que era um centroavante absurdo e que fazia muito gol e que fez gol em Copa do Mundo, tivemos Reinaldo e vários outros. Então, realmente, a cobrança em cima do 9 ou do atacante da seleção brasileira, ela é violenta, talvez a palavra cruel, né? Mas não tem como não ser cobrado. Aí ele jogou 2 Copas, a última saiu no meio da Copa machucado, jogou poucos jogos tal, e fica essa cobrança muito grande. Eu lembro quando ele iniciou na verdade, quando o Tite começa a trajetória dele na Copa do Mundo, o Eric deve lembrar melhor ainda, né? Porque estava mais próximo ali acompanhando. Aqueles primeiros jogos do Tite nas eliminatórias, sim, o Gabriel Jesus fazendo gol. E ele tem facilidade para fazer gol desde a época da base do Palmeiras. Sempre fez. É a mesma coisa que o Endrick. Não estou comparando os dois, mas o Endrick são trajetórias parecidas. São parecidas. Agora, o que atrapalha muito também o Gabriel Jesus, na minha visão, você já destacou. As lesões. Porque desde a época do Manchester City ele já teve lesões. Verdade. E essas lesões que o deixaram fora dos campos, longe dos campos, enfim, ou se recuperando por muito tempo. Isso acaba atrapalhando. E agora, o que pode atrapalhá-lo também é a concorrência. Tem muita gente boa aí chegando Mas ele tem que estar no bolo. Eu não inviabilizaria, assim, jamais o Gabriel Jesus na seleção brasileira. Não esquece, ele é um jogador que merece ser observado.
Agora, de fato, como o Abel falou, hoje o tempo é curto para ele, né? Ele tem essa desvantagem em relação aos outros que estão brigando pela posição com ele ali no comando do ataque. Casos do João Pedro, do Matheus Cunha, do próprio Richarlison, que goza de uma admiração do Carlo Ancelotti. Uma memória afetiva, O né? próprio o Endrick, Endrick o próprio hoje está Endrick, na frente exato. do Gabriel Jesus. Enfim. Endrick. Então, ele está inviabilizado? Jamais. Um jogador como o Gabriel Jesus não pode estar inviabilizado, aleijado de chances na seleção brasileira. Agora, ele hoje corre contra o tempo. Verdade. Essa é a verdade. Ele tem uma briga na frente dele, uma briga poderosa, que são caras que estão num alto nível como ele. Ele não está disputando com jogadores que atuam aqui no futebol brasileiro, onde o nível é um pouco mais baixo. Ele está disputando com caras que estão na Europa, igual a ele, né? E eu tenho certeza que o Carlo Ancelotti, com o conhecimento, experiência que ele tem, ele não vai ligar para essa marca, que é, jogou a Copa e não fez gol. Ele vai olhar se o cara tem capacidade, não é isso? Perfeito, concordo. É Momento. E, individualmente, para o Gabriel Jesus, excelente. A gente estava discutindo o que ontem aqui? Pô, para o Gabriel Jesus pensar em ficar no Arsenal, para ele vale a pena ficar se ele for um cara importante. Para ele ser só mais um, aí ele vai voltar para a estaca do City, onde ele saiu porque ele era só mais um. Se ele passar a ser só mais um no Arsenal, vale a pena ele ficar? Aí não vale a pena. Então eu acho que ele tem que lutar pelo espaço dele, e são jogos assim que vão mostrar que ele ainda merece espaço. Ficou boa essa briga com o Gyökeres aí, também fez gol ontem o Gyökeres. Ô, Bira, mas esse mistão frio aí, mistão frio que matou a fome do torcedor do Arsenal. Tranquilo. Valeu demais o mistão frio, então. Matou a... Não, era um mistão quente, a gente falou. É quente? A gente falou que era quente, porque tinha mais titular que reserva. Tinha os Não, a Bilhete, maioria o era titular, Raia. era mais titular, era um mistão quente. Tá. Mas até porque o Gabriel Jesus tinha fome. Ele tinha fome de mostrar o futebol, de reforçar o espaço que ele tem nesse elenco. Fez um grande jogo. O segundo gol foi um gol de oportunismo, um gol de Gyökeres, né? Um gol de centroavantão. Ele nem é um centroavantão, né? Assim, nem mesmo de estatura, mas fez gol. Agora, o primeiro gol é um gol de centroavante Gabriel Jesus. Sim. É um centroavante que se associa. É um gol que a gente não imagina o Gyökeres fazer. Porque quem olhar a jogada, só o chute, vai parecer até um lance de oportunismo, né? De um chute cruzado, o Gabriel Jesus se atira e desvia. Mas o Gabriel Jesus participa participa do começo da articulação também, em que há uma troca de passes curtos dentro da área da Inter e que a gente não consegue imaginar o Gyökeres participando muito disso. Então, o Gabriel Jesus mostrando que, de fato, por característica de jogo, ele tem mais a ver com o futebol do que o Arsenal pratica do que o Gyökeres. É que o Gabriel Jesus tem uma questão que já não é de hoje, que ele é um atacante que não faz tantos gols assim. Ontem fez, bom para ele, bom para a seleção brasileira, se quiser pensar nele de novo, muito bom para o Arsenal. E aí, galera, o que acharam desse momento do Gabriel Jesus? 2 gols na Champions, vitória importante do Arsenal. O cara tá voando. Será que agora ele merece mesmo uma nova chance na seleção brasileira? Muita gente está pedindo a volta dele, e até o Felipe Melo falou que o atacante tem que vestir de novo a amarelinha. E você, concorda com essa opinião ou acha que o momento dele já passou? Comenta aí embaixo. Aproveita também para deixar aquele like no vídeo e se inscreve no canal para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo do futebol. Valeu demais e até a próxima!